E aí, doido? Beleza? Hoje eu vou falar sobre a coluna vertebral, como vocês podem ver. É um conjunto de ossos que auxilia na movimentação do tórax, do pescoço e da cabeça. A coluna vertebral é formada por 33 ossos, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxídeas. Inicialmente, nós podemos ver as vértebras cervicais. A primeira vértebra cervical é uma vértebra atípica e se chama atlas, e auxilia juntamente com o áxis, que é a segunda vértebra cervical, no movimento da cabeça. Aqui nós temos a primeira vértebra torácica, aqui a primeira vértebra lombar. Aqui nós temos o cóccix, formado por 4 ossos. Nesta parte superior nós temos o áxis, a segunda vértebra cervical. Esse segmento aqui é formado pelo conjunto de vértebras cervicais. Aqui nós temos as vértebras torácicas, que são 12. Aqui as vértebras lombares, que são 5. Aqui o sacro, formado por 5 ossos. E o cóccix, formado por 4. As vértebras cervicais têm uma característica própria, que as diferenciam das demais vértebras. Essa característica é o forame transverso, por onde passa a artéria vertebral. Dentre as vértebras cervicais, nós temos 3 vértebras atípicas, que são o atlas, o áxis e a 7ª vértebra cervical. O atlas, ele não tem corpo nem processo espinhoso. Já o áxis possui o processo odontoide, que é característica própria dessa vértebra. A 7ª vértebra cervical, ela é diferente das cervicais. Na verdade, ela parece mais com torácica, mas ela tem uma característica que é própria das cervicais, que é o forame transverso, e por isso é classificado dessa forma. A seguir, nós faremos uma melhorada nesses aspectos. Aqui nós podemos ver as 2 primeiras vértebras cervicais. Desse lado esquerdo, nós temos o atlas, que é a primeira vértebra cervical. Do lado direito, o áxis, que é a segunda vértebra cervical. As duas, como já dito, ajudam na movimentação da cabeça. Vejam agora as regiões de cada uma dessas vértebras. Aqui, na parte anterior, nós temos o tubérculo anterior. Aqui, o processo transverso. Nessa região e nessa, a face articular superior, que vai se encaixar com os côndilos do osso occipital do crânio. Aqui nós temos o sulco da artéria vertebral. Agora, em uma vista inferior, o atlas de novo, né? Vamos ver algumas regiões importantes. O forame transverso, que é típico das vértebras cervicais. E aqui, o arco anterior. Esse é o áxis, a segunda vértebra cervical. Aqui nós temos o processo espinhoso, bifurcado. Aqui o processo odontoide, ou dente do áxis. Numa vista anterior, nós temos a face articular superior e o pedículo. Vale ressaltar que a principal característica da segunda vértebra cervical, o áxis, é o processo odontoide, que vai se articular com o arco anterior do atlas. Aqui nós podemos ver uma vértebra cervical típica e algumas regiões, como o corpo, o processo transverso, o forame transverso, que é esse buraco, o pedículo e a lâmina. Nessa imagem, nós podemos ver 6 vértebras cervicais, olha, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e uma vértebra torácica. A primeira vértebra cervical não é mostrada, que é o atlas, mas nós podemos ver o dente do áxis, ou processo odontoide, os processos espinhosos e articulações dos processos articulares. Veremos agora as vértebras torácicas.
Aqui nós temos uma vértebra torácica em sua vista superior e algumas regiões importantes, como o forame vertebral, que é esse grande buraco por onde passa a medula espinhal, o pedículo e a lâmina. Com a vista lateral, nós temos o corpo da vértebra torácica, a face e o processo articulares inferiores e o processo espinhoso. Ainda em uma vista lateral, nós temos a incisura vertebral inferior, a fóvea costal inferior, a fóvea costal do processo transverso e a fóvea costal superior. As vértebras torácicas se articulam com as costelas, formando a caixa torácica, que protegerá os órgãos ou vísceras torácicas. Veremos agora uma vértebra lombar em sua vista superior. Aqui nós temos o corpo vertebral, aqui o forame vertebral, aqui nós temos o pedículo, aqui o processo transverso, a lâmina e o processo. Pode-se perceber que nas vértebras lombares há um corpo grande e processos transversos maciços. Isso porque as vértebras lombares vão sustentar o peso do tronco. Esses longos processos transversos servem para a fixação de músculos. Este é um disco intervertebral. Nele, nós podemos diferenciar duas regiões importantes, como o anel fibroso, que fica na periferia, e no centro, o núcleo pulposo. Nesta imagem, nós podemos ver as 5 vértebras lombares e os discos intervertebrais. Nesta região nós temos o processo articular inferior, aqui a incisura vertebral superior, os forames intervertebrais e a incisura vertebral superior. Os discos intervertebrais atuam como amortecedores de choques e os forames intervertebrais permitem a saída dos nervos espinhais.